partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente. Agora são 13h03. Hoje é terça-feira, 29 de julho. E Santo Ângelo amanheceu com aquele céu limpo, sol brilhando no alto e um friozinho típico do nosso inverno missioneiro. A temperatura de agora na casa dos 13 graus, um cenário ideal para mais um cafezinho quente e uma conversa que provoca, informa e nos ajuda a enxergar novos caminhos. Sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, começa agora o Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E a frase de hoje é de Coco Chanel, que diz o seguinte: a beleza começa no momento em que você decide ser você mesma. E com essa frase a gente abre o programa de hoje, que trata de um tema muito atual, muitas vezes controverso, mas que vem ganhando cada vez mais espaço no campo da saúde, a harmonização orofacial. E para falar disso com base, técnica e responsabilidade, recebemos uma mulher de trajetória sólida e comprometida com a ciência por trás dos procedimentos. Ela é cirurgia dentista formada pela UFPEL, especialista em harmonização orofacial e prótese dentária, além de monitora também em cursos avançados em harmonização, a mãe do Davi e a esposa do Thiago. Eu recebo hoje a Marcele Benatti. Seja muito bem-vinda ao Cafezinho Missioneiro. Que bom te receber aqui hoje. Muito obrigada, Dani. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Depois de várias tentativas, que essa mulher é muito ocupada e viaja, estuda. Que bom te receber aqui hoje. A gente conversou já um pouquinho antes, né, de tanta coisa que a gente pode falar a respeito desse tema, porque é um assunto, assim, controverso, sim, como eu disse, né? Uhum. E acho que tem muitos profissionais hoje fazendo muita coisa errada. Então, eu acho que é bem importante a gente ter profissionais como tu, que são responsáveis e conseguem enxergar o que de fato precisa ser feito quando a mulher quer fazer, né, Marcele? Uhum. Mas antes, eu gostaria muito que tu contasse um pouquinho, né, da tua trajetória pra gente. Eu gosto sempre de começar para que os nossos ouvintes saibam com quem eles estão ouvindo, né? E tu contasse como que tu chegou, né, da faculdade de odonto, uhum, até a estética, né, buscando aí essas especializações que tu tens hoje. Claro. Então, assim, Dani, eu fiz a minha faculdade, né, de odontologia lá em Pelotas. Durante a faculdade, a gente tem uma ligação ali com várias especialidades, né? Então, a gente vai conhecendo um pouco de cada especialidade ao longo da faculdade. Então, eu gostava, assim, mas não tinha nada ainda que me brilhava muito o olho, assim, aquela especialidade que, nossa, é isso que eu quero fazer. Quando entrou na parte mais prática ali de dentística, que pega a parte mais estética, eu já gostei mais. Uhum. Então, assim, eu já fiquei mais interessada, já comecei a, né, enfim, buscar mais nessa área, assim. E aí, passou a faculdade, terminei tudo. Quando eu finalizei, né, quando eu me formei, eu comecei a pensar muito, assim, no que seria mais útil pro mercado e não necessariamente no que eu queria fazer, uhum, né? Então, eu fui para a área da prótese, porque eu pensava assim, prótese é uma área bem coringa, é uma área que todo mundo precisa, dá base para muitas outras especialidades, então vou para a prótese. Fiz a especialização não gostando, mas sabendo da importância, assim, de forma alguma, a gente sabe todas as especialidades têm, né, a sua importância, sim, e tudo mais. Mas sempre gostei mais da área estética, realmente, né? Porque eu não queria só trabalhar com dor, com saúde, né? Eu queria trabalhar também com essa questão da autoestima, né? De ver a pessoa saindo já melhor do que ela entrou e não só resolvendo um problema necessariamente, né? Mas voltar também para esse lado de se olhar com mais amor, com mais carinho, né? Então, depois de um tempo ali que eu terminei a prótese, eu fiz um curso básico de harmonização, tá? Isso foi início de 2020. Aí veio a pandemia, aí eu pensei muito, porque confesso, adorei o curso, mas fiquei me questionando, assim, se era o ideal, porque muito preconceito com a área, né? Então, ainda tinha muito aquela coisa, assim, de, dentista se forma pra arrumar dente, né? O que tu quer mexer com pele? Então, eu também tinha, de certa forma, um receio, assim, em relação a isso, né? Uhum. E aí, também foi um processo de desconstrução bem grande pra mim. Aí veio a pandemia, tudo, esperei ali mais em torno de 2 anos, fui trabalhando na área.
Fiz um curso avançado e aí decidi que ia entrar de cabeça. Daí finalizei esse curso avançado em 2021 e em 2022 comecei a minha especialização, né? E aí só foi, né? Aí fiz a especialização, adorei a área, super me identifiquei e estamos aí até hoje. E hoje tu tá realizada com o que tu faz. Sim, eu sério. amo, eu realmente amo. E a gente percebe isso. Eu tava pra fazer o teu roteiro, eu tava olhando tuas redes sociais, enfim, né? Eu já te acompanho tem um tempo, né? A gente já até trabalhou juntas, né? Um pouco nisso. E dá pra perceber, né, o quanto que de fato tu se dedica e o quanto que tu leva a sério a seriedade que o assunto requer, né? Sim. E a gente sabe que quando a gente fala de estética, né, com seriedade, tem vários fundamentos científicos por trás, né? É ciência, enfim, né? E é saúde. No que tu te pauta pra fazer a coisa da melhor forma, assim? Quais fundamentos científicos, entende? Te balizam o teu trabalho? Evidência científica, né? Sempre em primeiro lugar. Então, assim, é bem isso. Hoje tem muitas áreas fazendo e de forma alguma isso é reserva de mercado ou querer puxar brasa pro meu assado, Sim. enfim, falar que só dentista tem que fazer, né? Mas eu acho que independente da área ou da classe, tem que ser baseado em evidência científica e estudar muito, muito. Porque, assim, é realmente uma área bem nova ainda, né? Exige muita dedicação. O nosso corpo ele é extremamente complexo. Então, não dá pra fazer só com um curso de final de semana de forma alguma. E isso acontece, infelizmente, muito, né? Tá cada vez mais comum. E é isso que vem gerando também essas polêmicas, né? De casos que dão errado, né? Intercorrências. Então, evidência científica, muito estudo. E prática, né? Experiência, praticar. Eu estudo muito, né? Então, Sim. isso é o que me norteia, assim, né? A minha prática hoje. Não, eu sei, porque eu vejo e te acompanho, assim, tu tá sempre buscando mesmo alguma coisa a mais. E é legal que tu tá sempre explicando pro teu público, né? Aquilo que tu faz e por que tu tá fazendo aquilo e qual o motivo, né? Pra tu tá estudando aquilo. E, assim, qual a diferença, assim, entre procedimentos de embelezamento, tá? E procedimentos de equilíbrio facial e funcional, assim? O que se faz lá dentro, né, que de fato muda e o que é só uma coisa mais superficial, assim? Bom, isso tudo parte de uma primeira consulta muito bem gerenciada, né? Então, a gente precisa avaliar, cada caso é um caso, cada corpo é um corpo, né? A gente trabalha com individualidade biológica, então, cada caso ele tem que ser analisado realmente de forma muito pontual e única, tá? Isso é o mais importante. Então, assim, se é algo mais de embelezamento ou mais profundo por perda de estrutura, por perda de volume, né? Ou então até por alguma assimetria, isso tudo vai ser avaliado em consulta, né? Então, a gente consegue identificar esses pontos conversando com o paciente, fazendo uma análise facial bem detalhada, né? Em vídeos, fotos, isso tudo é feito, né? Em consulta. Então, é realmente uma análise bem criteriosa, né? E aí, cada caso é avaliado de uma forma diferente. Essa tua visão, ela mudou bastante depois da tua especialização? Como é que era a Marcele antes e depois da... Ah, total. Com certeza. Especialização? A gente, com a especialização, como a gente tem tratamentos contínuos ao longo do tempo ali, com vários pacientes, alguns que a gente pega já desde o primeiro mês até o final dos 2 anos, né? Então, a gente consegue ter um tratamento mais continuado. Então, a gente consegue ter essa visão, esse olhar mais amplo, né? De analisar o paciente, assim, como um todo mesmo, né? E fazendo essa análise mais criteriosa com a prática, né? Então, a gente consegue analisar, assim, aqui tem uma perda de estrutura importante, ou até casos daqui a pouco que não são para harmonização mesmo, né? Que são casos cirúrgicos, né? De cirurgias ortognáticas, enfim, também tem, né? Então, tudo isso a gente vai tendo um feeling com o passar do tempo, a experiência e a prática, né? E a especialização, com certeza, contribui diretamente, né? Sim. Tu falou que tem, como cada caso é um caso. Teve algum caso que tu, sei lá, recusou, que tu não fez por conta de, não, isso aqui acho que não é indicado, te indico outra coisa. Como é que tu conduz isso? Teve, sim. Teve e tem, até hoje, né? Assim, com o passar do tempo, o que acontece? Como a minha linha ela é uma linha mais focada em bem-estar, em autoestima e naturalidade, eu acredito que as pacientes que acabam vindo até mim, e falo no feminino, embora homens também façam, né? Sim, mas a maioria mulheres, ainda é né? mulher, né? Elas já vêm, assim, com um certo perfil de buscar algo mais natural.
Até porque hoje a rede social, ela mostra muito isso, né? Sim. Então, a pessoa entra lá no Instagram, ela já vai ver como é o meu trabalho, né? Se ela se identifica, ela vai fazer comigo. Senão, ela vai naturalmente buscar outro profissional, né? Sim. Então, eu acho que a paciente que vem, ela já vem nessa linha mais natural, tá? Então, não tem muitos casos de eu ter que dizer que não, né? Porque eu acredito, assim, que confio muito, né? Na minha orientação ali. Então, eu explico muito bem em consulta, converso bastante para deixar a pessoa bem à vontade, assim, bem tranquila quanto àquilo. Mas já teve casos, sim, que eu tive que dizer que não, né? Não é indicado, não, eu não vou fazer. E a pessoa, então eu vou fazer em outro profissional e Mas porque tá tudo certo. era exagero por parte da pessoa ou porque não era a hora? Porque, assim, eu tenho visto meninas, né? E eu acho que é desnecessário, assim. Quem sou eu para julgar a escolha alheia, né? Contudo, eu acho que existe uma idade, né? A partir de uma idade que tu começa a sentir um pouquinho como é que tu fala quando tua cara tá derretendo. Né? E aí tu se vê, daqui a pouco podia dar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas, tão cedo, na minha visão, eu acho que é desnecessário. Em que momento que tu disse não? Por que tu disse não? Já teve por não indicação mesmo, tá? Na época ali, por exemplo, uma paciente muito jovem querendo fazer um peeling muito agressivo, por exemplo, sim. tá? Não faço. Mas eu quero renovar o meu rosto com uma sessão. Isso não vai acontecer, então, assim, isso é algo que eu deixo muito claro em consulta, né? É um tratamento longo prazo e precisa de paciência, né? Então, não tem como a gente trazer uma grande transformação em uma consulta. É por isso que as coisas acontecem e dão errado. Sim, né? As pessoas querem tudo em curto prazo. Em curto prazo. Então, não é o que eu preconizo e aí acaba que existe ali uma divergência e que eu preciso ser bem sincera, bem honesta, assim, com o paciente. Olha, isso aqui não vai ficar bom, não vai ficar legal. Ou então, casos da paciente, por exemplo, ter feito já X preenchimento. Não dá pra fazer mais. Tem que esperar um tempo, né? O corpo, ele precisa absorver aquele produto. Sim. Porque o que acontece, né, Dani? A gente tem uma mudança muito grande na autoestima das mulheres, né? Então, quando tu faz um procedimento e tu se gosta, isso gera um gatilho de certa forma, um vício ali, né? A pessoa, ela quer mais daquilo, daquele sentimento, né? Então, é natural que a pessoa volte já querendo fazer mais alguma coisa, ou mais um pouquinho. E aí que se perde aquele bom senso, né? Sim. Aquele timing, assim, de não, peraí, aqui tá legal, vamos parar aqui. Então, várias pacientes acontecem isso, mas não de entrar em conflito, de eu ter que realmente explicar isso, assim, ó. Chegamos num ponto que tu tá ótima, a gente só vai mexer de novo no teu rosto daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 9 meses, enfim, né? Cada caso é único, mas já aconteceu tanto de não ter indicação, quanto de a gente ultrapassar ali uma barreira de excesso, que não ficaria legal, né? Então... E Deus livre, né? Mas a gente tem visto cada coisa nas redes sociais, assim, né? Que não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa, assim. E é bem isso, né? A pessoa vai e ela não consegue mais parar. E, assim, tu falaste antes da quantidade de profissionais que existem, que fazem isso, enfim. Então, é um mercado bastante competitivo, né? Sim. Que tem se tornado bastante competitivo. E aí, eu sei que tu é uma pessoa que estuda bastante, né? Como que me fala da importância, na tua opinião, de estar sempre se desenvolvendo, sempre buscando formação contínua, porque, de fato, é uma coisa muito nova. Eu não sei se devem haver já alguns estudos que trazem, né, de como é que está a pele, sei lá, 10 anos depois de ter feito, enfim. Como é que tu avalia isso, né? Da importância de estar sempre se atualizando e cuidando daquilo que tu está fazendo no rosto das pessoas. E é no rosto, né? É no rosto. Então, exige muita responsabilidade. Muita. É essencial, né? Então, assim, sem um estudo e sem uma capacitação devida por trás, só o que a gente tem é um resultado ali imediato e que não vai se sustentar, né? A gente não consegue pensar no longo prazo e, principalmente, se pensar até em fidelizar um paciente e tudo mais, a gente não vai conseguir isso sem muito estudo, sem muita técnica, né? Sem muita busca por trás. O nosso rosto é extremamente complexo, né? Então, até na faculdade de odontologia mesmo, são 5 anos estudando somente cabeça e pescoço, né? Sim. 5 anos, né? Então, assim, não é pouca coisa.
E é claro, tem outras áreas fazendo também, independente da área, né? A pessoa tem que se capacitar muito, porque é realmente super complexo. Então, estudar intercorrências, estudar anatomia, fisiologia, farmacologia, interação medicamentosa, são tantas variáveis, assim, que é difícil até de mensurar, né? Sim. E assim, sendo bem sincera, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que precisa estudar mais, né? Mesmo, né? É clichê falar isso, mas é real. Sim. Porque é uma área muito vasta, né? E é muito complexa. E muitas coisas surgindo todos os dias, né, todos os Marcele? dias, exato. E muita daí, novidade, muita né? novidade, coisa. E assim, é importante, porque daqui a pouco, eu vou lá, topo fazer alguma coisa, né? Decido que vou fazer e não sei também o que está acontecendo. Se a profissional que for me atender não estiver atualizada, eu corro o risco daqui a pouco de estar, sei lá, com silicone na minha cara, sei lá, entendeu? Exato. Nesse sentido. A gente tem, inclusive, inúmeras marcas, né? No mercado de produtos, então tudo isso influencia, né? Sim. Num resultado, na segurança do procedimento. E as pessoas, assim, infelizmente, hoje elas vão muito pela rede social só, né? Não que não seja, é uma ferramenta maravilhosa, Sim. né? Inclusive, a gente usa dela e tá tudo certo. Mas não pode ser a única jamais, né? Jamais. Sim. Tudo isso eu acho que, para quem busca um procedimento, a pessoa tem que, principalmente, sentir segurança, confiança, né? E sentir que na conversa ele tem mais por trás. Que não é só o que é mostrado ali, né? De bonito e tal. Porque muita coisa é manipulada também, né, na rede social. Então, enfim, tem que ter muita cautela, né? Sim. E existem produtos, assim, super seguros, de marcas maravilhosas, que estudam, que tem, né, patente ali e tudo mais, tá tudo bem certinho, né? Então, isso faz toda a diferença, né? E o estudo é essencial, né, Dani? Não tem... Sabe que tem uma máxima que se repete todos os dias, independente da pauta do cafezinho. É a questão de estudar. Todo profissional que senta aqui fala essa mesma coisa. Estudem, não tem outra forma, né, da gente buscar. Mas agora já são 13h20, a gente vai fazer a primeira pausa aqui no Cafezinho Missioneiro. Este programa tem apoio de Corsã e Greens Café Corporativo. Lembrando que tudo se resolve com um bom café. E a gente tá ao vivo pelo Facebook e YouTube da Rádio Novos Horizontes. A gente volta já com mais conversas sobre ciência, cuidado e escolhas conscientes. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. A Corsã está lançando o primeiro prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental. Um reconhecimento aos profissionais que mostram como saneamento, meio ambiente e saúde pública transformam o nosso estado. Se você produz conteúdo que esclarece desafios e aponta soluções para um Rio Grande mais sustentável, inscreva seu trabalho e faça a diferença. Conheça as premiações e o regulamento em corsã.com.br. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @greenscafé. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. E agora são 13h24, a gente está de volta com o Cafezinho Missioneiro, ao vivo pela 104.7 FM e nas redes sociais da Rádio Novos Horizontes. Lembrando do apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, a gente segue com a presença da cirurgia dentista Marcele Benatti, especialista em harmonização orofacial e em constante atuação na educação técnica da área. Marcele, então vamos falar um pouquinho agora, né, ao que viemos. Vamos ao que viemos, os procedimentos, e, enfim, as técnicas e os efeitos, né, no corpo desses materiais, enfim. Eu vou começar te perguntando dos principais procedimentos mesmo que tu faz na clínica, enfim, como é que funciona, né, dentro da harmonização orofacial. Por que orofacial? Porque começa, né, na boca e se estende até toda a face, né? Então, é orofacial. Tanto que é uma especialidade odontológica, né? Entendi. Pra quem não sabe, a harmonização orofacial, ela é exclusiva dos dentistas, né? Entendi. Embora tenha outras áreas que podem se especializar também,
mas não podem se denominar especialistas, né? É uma área Entendi. exclusiva nossa. Entendi. Então me fala dos principais procedimentos e os objetivos de cada um deles. Tá. Então, a harmonização, ela é uma área bem vasta, né? A gente tem desde procedimentos como a toxina botulínica, né? Que vai fazer o relaxamento muscular. Tem a aplicação terapêutica, a aplicação estética, né? Temos preenchimentos com ácido hialurônico. Temos bioestimuladores de colágeno. Temos, mais atualmente, técnicas regenerativas, né? Que vão fazer ali uma renovação das nossas células, né? E tem também a parte cirúrgica, né? Bichectomia, lipo de papada, lip lift, que vai para uma área um pouquinho mais invasiva, né? Do que a gente tá habituado a ver, né? O mais comum aí. Mas seriam esses conjuntos, assim, de procedimentos, né? Associados que compõem a harmonização. Entendi. Né? E sobre a toxina botulínica, é isso, né? Isso. Botulínica. Qual que é a principal diferença entre o uso dela, o uso terapêutico e o uso estético? Bom, o uso terapêutico da toxina, ele vai ser para casos de dores, né? Dores faciais, por exemplo, o paciente tem um bruxismo muito forte, apertamento, né? Então, a gente pode fazer essa aplicação de forma terapêutica, né? O que significa isso? A gente vai tirar um pouquinho da força muscular ali, de alguns músculos específicos da mastigação, para que esse paciente tenha um relaxamento e não aperte tanto os dentes. Casos de também enxaqueca crônica, migrânia, onde o paciente também tem muita dor de cabeça, né? A gente pode fazer essa aplicação terapêutica, né? No trapézio também tem vários locais, né? Em cabeça e pescoço que a gente pode fazer a aplicação, né? E o uso estético, né? Aí seria mais para suavizar rugas, né? Linhas de expressão e evitar que o paciente fique com aquela marca muito profunda na pele com o passar dos anos. Entendi. E o ácido hialurônico, tá? Que assim, ó... tá muito em alta, né? A gente vê muitas bocas, né? Enfim, ele é um material que é reabsorvível. Como é que funciona isso no corpo? Que tempo de duração isso tem? De quanto em quanto tempo tenho que aplicar se eu fizer? Tem algum risco? Como é que funciona se for mal aplicado? Eu já vi muita coisa dar errado. Então, essa conversa hoje pra mim tá muito importante, porque eu vejo muita coisa. Eu tô até meio viciada, assim, em ver os antes e depois, sabe? Mas fala pra gente sobre a toxina. O ácido. O ácido, tá. Então, assim, o ácido hialurônico, ele é em primeiro lugar, ele é super seguro quando utilizado de uma boa marca, né? Com referência, enfim, que a gente sabe de toda a indústria por trás, de todos os estudos, né? E principalmente técnica correta, né? Sim. Mas ele é super bioseguro, ele é muito biocompatível. Tanto que nós produzimos no nosso corpo ácido hialurônico. É mesmo? Né? Sim, nós temos em várias regiões do corpo, principalmente ali nos ligamentos, né? Enfim, então é algo muito natural para o nosso corpo. Entendi. Tá? E ele é super seguro porque ele é reversível. Então, assim, caso a gente tenha algum tipo de intercorrência, a gente consegue, através de uma enzima chamada hialuronidase, né? A gente consegue degradar esse ácido hialurônico. Então, a gente consegue desmanchar ele e retornar ao que era, tá? Então, é isso que faz ele ser muito seguro. Entendi. Porém, existe sim a possibilidade da gente ter algum tipo de intercorrência, alguns casos aí, quando mal aplicado, né? Enfim, todo procedimento tem seus riscos, né? E aí a gente pode ter desde um hematoma até uma necrose, né? Então, realmente precisa ter uma técnica muito apurada ali e conhecer principalmente muito de anatomia para fugir dos principais vasos, né? Então, sim. E aí a gente evita esses problemas futuros, né? Sim. E aí cai naquela história de novo do estudo, né? Que a gente tava falando. Pois é, a gente fala de estudo, mas ainda a gente vê muita desinformação, né? E, claro, por parte das pessoas que utilizam serviços, porque eu acho que a gente tem um mal, assim, da questão das redes sociais, que as pessoas só se informam por rede social. Então, acaba vendo só lá e aí, então, segue com aquilo ali só de informação. Mas tem também por parte dos profissionais, né? Como é que tu enxerga isso? Porque, assim, acho que é o mínimo, né? As pessoas estudarem, se desenvolverem. E ainda tem muita gente vendendo coisa errada. Sim, né? Como que tu vê isso? Olha, eu acho, assim, que... Como é que eu posso explicar? Eu sempre
eu sempre procurei comigo mesma ser muito honesta, né? E nada compra a minha paz, né? Então, assim, eu preciso dormir de noite com a minha cabeça no travesseiro e estar tranquila de que eu fiz o melhor. Eu usei um produto seguro. Eu estudei para fazer. E mesmo que eu tenha alguma intercorrência, porque quem tá na chuva pode se molhar. Então, assim, pode sim ter algum tipo de intercorrência. Eu entender por que aquilo aconteceu, como resolver, principalmente, né? E eu acho que é isso que falta, assim, infelizmente as pessoas, elas querem fazer a qualquer custo, né? Elas querem vender e ganhar mais dinheiro, porque todo mundo quer, né? Todo mundo quer prosperar, todo mundo quer ganhar mais, só que isso, a longo prazo, tem seu preço, né? Então eu prefiro sempre ser verdadeira, né? Com o que eu acredito e trabalhar de uma forma correta e honesta com os meus pacientes, porque eu sei que eles vão ficar comigo, né? Mas infelizmente, sim, tem de tudo, e tem gente que compra produto no Paraguai, mercado negro, e é bem preocupante. Shein, Shopee. Eu mesma já te mandei alguma coisa, né? Olha isso aqui. Isso aqui funciona, isso aqui funciona claro, mesmo, a gente né? entende. A gente olha ali, e na rede, principmente, né? Que tem e é atrativo, coisa, né? E promessas de milagres, né? Sim. E eu tô sempre incomodando a Marcele nas redes dela. Olha isso aqui. O que tu acha disso? Funciona. Isso aqui funciona. E porque parte de um princípio que a gente precisa estar informado com quem entende, né? Então, por isso que eu acabo recorrendo sempre a ti. Mas, assim, a respeito de perfil. Existe um perfil para fazer isso, um perfil correto, uma idade mínima, máxima, que tu entende que, ó, a partir disso é legal, a partir da tua pele tá assim, assado, é legal. O que tu acha? Num geral, assim, se a gente fosse colocar, né, começar os procedimentos com tal idade, seria no mínimo 25 anos, tá? No mínimo. Porém, existem exceções como em tudo, né? A gente não pode simplesmente generalizar. Por exemplo, chega uma paciente que tem muito problema com o seu nariz, não consegue tirar foto, aquilo é muito incapacitante para ela. Ela tá deixando aquilo afetar a qualidade de vida dela e as relações dela, né? E vamos dizer que não tem condições de fazer uma cirurgia, ou não pode passar por uma cirurgia, né, de rinoplastia, por exemplo. E aí a gente quer dar uma amenizada através dos procedimentos de harmonização. E ela tem menos de 25 anos. Casos pontuais, eu acredito ser válido, mas tudo é estudado caso a caso, né? Então vamos dizer assim, a toxina botulínica seria a partir ali dos 25... Eu diria, num geral, a partir dos 30 anos, né? Mas é claro que também se trata de um procedimento preventivo, em que a gente pode ajustar dose, quantidade. Então, tudo isso é muito modulável, né? Eu não vou fazer uma toxina botulínica numa paciente de 60 igual eu vou fazer numa de 25, né? Claro. Então, eu consigo ajustar pontos, dosagem, né? Tudo isso é personalizável, né? Sim. Então, mas num geral, assim, eu diria que a partir de uns 25 anos, assim. Sim. É. A gente teve recentemente, né, antes do Morango do Amor explodir nas redes sociais e virar hype, a gente teve toda a rede social quebrando, falando dos procedimentos da Anitta, né? Sim. E a Anitta nunca escondeu o que ela fez de procedimento, na verdade, ela sempre trouxe e falou muito abertamente, né? De tudo que ela fez, de plástico e tal. Mas muitas pessoas comentando sobre limites, enfim, até onde ir. Eu vi algumas pessoas comentando, não é mais ela, não é o... Apesar de eu achar que ela ficou linda, mais linda do que ela já era, de fato tá muito diferente da Anitta original, né? Assim, até da última versão, assim, ficou muito. Na tua opinião, assim, qual que é o limite? Como é que tu dosa? Porque tu trabalha muito com a questão da naturalidade, né? Sim. É uma coisa que tu sempre fala nas tuas redes, nos teus vídeos, enfim. E tu trabalha muito com essa linha de ser natural, o mais natural possível. Como que tu dosa isso com os teus pacientes? Como é que tu trabalha isso? Esse é um assunto bem, assim, bem amplo, né? Dá pra falar muito dele, assim. Realmente, esse limiar, ele é muito tênue, tá? Porém, a gente consegue rastrear esse sentimento. O que eu sempre procuro buscar, né, nas consultas? Entender da onde vem a vontade da mudança, né? Em primeiro lugar, todo mundo tem o direito de querer melhorar, em primeiro lugar, né? Sim. Como tu falou, assim, a gente não pode interferir na vontade do outro, na decisão do outro, ou julgar a vontade do outro. Mas a gente precisa, sim, se atentar e rastrear de onde vem essa vontade.
É uma vontade genuína que sempre esteve ali? Foi algo que sempre te incomodou? Da onde vem isso, né? Ou foi porque o marido comentou, uma amiga comentou? A comparação nas redes sociais é algo muito forte hoje em dia. Então, assim, eu busco, através da minha conversa em consulta, rastrear o cerne, da onde vem essa vontade. O sentimento por trás. Nisso a gente já consegue ter um feeling do que ali é uma distorção de imagem, do que é real, como que realmente eu posso ajudar, se vai ser algo alcançável ou nunca alcançável, porque talvez o que a pessoa está buscando também não é possível, né? Então é um limiar realmente que a gente precisa investigar um pouco mais. Por isso também a importância da consulta inicial ser mais longa, né? E eu sempre falo ali que a consulta inicial, para mim, ela é a mais demorada e é a mais importante de todas. Por causa disso, porque a gente precisa rastrear, né, esse sentimento, essa vontade, para entender de onde vem isso, né? Se é genuíno, se é algo que sempre esteve ali e realmente através disso a gente consegue melhorar ou não. E como isso é importante, né, Marcele? Tu sabe que a gente teve, numa dessas terças-feiras, a gente recebeu uma psicóloga aqui. E nós falamos muito sobre autoestima. Nesse dia, o tema principal era autoestima. E justamente essa questão do quanto que para nós mulheres é difícil a sociedade, né? É uma pressão estética gigante em cima da gente, né? Sim. Como eu te disse, né? Por que cortou o cabelo? Eu cortei o cabelo porque eu ganho meia hora no meu dia, não preciso arrumar meu cabelo, claro, que demora para arrumar. Mas podia sair com o cabelo preso? Podia. Mas tem toda uma questão estética que a gente acaba se organizando pela gente, mas também pelos outros, porque a sociedade faz isso com as mulheres, né? Sim. Como que tu trabalha essa questão, sabe? De conseguir nivelar, assim, entender o que já tá, né? Trabalhar a pressão estética que existe em cima da gente e não deixar isso sobressair sobre a necessidade da tua cliente, assim, sobre o que ela quer mesmo. Entende? Porque é confuso, né? Para as mulheres. É difícil, confuso. É pesado isso. É bem, como eu falei, assim, eu sempre procuro entender a motivação inicial. Sim, né? Sim. Entender essa motivação, da onde vem. E em conversa a gente consegue detectar isso, sabe? É algo muito palpável ali. Tu vê pela conversa, não, porque eu gostei muito, eu olhei, assim, por exemplo, a Anitta, eu achei que ela ficou maravilhosa e eu também quero ficar com o rosto assim. Tá, mas tu não tem a estrutura da Anitta, né? Tu não tem a mesma individualidade biológica dela. Então, isso não vai funcionar, sabe? Então, eu procuro ser bem honesta. Eu prefiro, né, deixar o paciente ciente, saber o que é viável e o que não é, do que causar uma frustração ali, né? Porque isso acontece muito, né? Sim. Muito. E daí, assim, a gente também acaba que algumas coisas vira mais modismo do que necessidade, né? Tipo, todo mundo tá fazendo, quero também um bocão e vou fazer. Como que tu escolhe, quando a paciente chega lá, como que tu escolhe qual técnica tu vai usar, o que tu vai fazer? Claro, tu analisa, tu ouve ela, como tu já me disse, mas daí a questão técnica mesmo, assim, não, aqui a gente pode botar um botox, aqui a gente pode botar, como que tu faz essa análise? Eu sempre parto do princípio das queixas iniciais, né? Então, assim, também existe muito medo aquilo da harmonização, de chegar lá e dizer, ela vai sugerir que eu transforme meu rosto inteiro. E não é essa a ideia, né? A ideia é a gente manter quem tu é, só que melhor com base nas tuas queixas. Não o que eu, Marcele, acho que é melhor pra ti. É claro que se tu me pedir, Marcele, eu quero uma opinião profissional tua, o que eu posso fazer pra melhorar? Tá, mas qual é a tua queixa? Eu me sinto muito cansada, por exemplo. Bom, então, de repente, a gente precisa fazer um preenchimento de olheiras, ou daqui a pouco entrar com algum peeling, né? Ou então a gente vai fazer ali alguma técnica de lifting facial para te ajudar a dar um up, sabe? Entendi. Então, tudo isso sempre tá norteado na queixa do paciente. Sim. Né? Então, a primeira coisa que eu escuto é, o que te incomoda? Minha primeira pergunta é essa. Qual é o teu incômodo? Como que eu posso te ajudar, através do meu trabalho, a se sentir melhor com a tua imagem, né? Então, é essa a ideia. Aí tu vai chegar e me dizer, Marcele, eu me sinto às vezes assim, que o meu rosto tá muito infantil, ele é muito redondinho, eu queria ficar com um aspecto mais empoderado, mais mulherão. Bom, aí eu sei o que fazer, né? Então, de repente, a gente vai alongar um pouquinho o queixo, vai fazer um pouquinho de maçã no rosto, dá pra fazer um pouquinho de lábio. Então, tudo isso vai partir sempre da queixa inicial, né? É assim que eu direciono
o trabalho, né? E como análise. Sim, também. Nunca mais vou esquecer de um vídeo teu que tu falou, tá com a cara derretendo e não cuida, não sei o quê. Porque na volta, eu quero que tu fale um pouquinho pra gente a respeito dessa questão preventiva, tá? Então, vocês que vão ficar aí com a gente, agora são 13h40, a gente vai fazer mais um breve intervalo aqui no cafezinho. Lembrando que esse programa tem um oferecimento de Corsã e Greens Café Corporativo e a gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Greens Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h43, a gente está de volta com o bloco final do nosso programa de hoje, com apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, lembrando que tudo se resolve com um bom café. A gente segue na presença da cirurgia dentista Marcele Benatti, uma mulher comprometida com técnica, ética e cuidado integral. A gente falou antes de sair, né, lembrei daquele teu vídeo que eu acho o máximo da cara derretendo, mas tu não tá fazendo nada, porque às vezes eu me enxergo nele, né, nessa vida tão corrida, tu não consegue nem fazer uma limpeza, tu não consegue, às vezes eu durmo de maquiagem, porque acaba que vai fazer a criança dorme junto. Sim. E eu acho que a minha vida deve ser muito parecida com as de várias outras mulheres, né, Várias. não consegue, a nossa rotina nos exige. Eu gostaria que tu falasse um pouco de prevenção para os nossos ouvintes, assim, sabe? O que eu posso fazer? Não consigo agora fazer uma harmonização, não consigo botar o botox, não consigo... O que eu posso fazer, né? Além de, claro, não dormir de maquiagem, essas coisas. Mas de forma preventiva, como que eu posso me ajudar? Tá. Então, assim, eu sempre falo muito da questão do estilo de vida, né, Dani? Tudo Sim. começa, assim, com o básico bem feito, né? Uma alimentação saudável, ingerir bastante água, que era o que a gente vinha falando antes de começar, né? Isso é essencial, assim, não existe um corpo saudável, uma pele saudável desidratada, né? Sim. Então, isso eu também friso muito, assim, né? Em consulta, falo para os pacientes, olha, tu vai fazer aqui um botox, um preenchimento, um bioestimulador de colágeno, vai durar muito menos se tu tomar pouca água. Então, assim, aumenta a tua ingestão de água para ontem, sabe? São cuidados que a gente consegue ter, assim, que são básicos e que vão fazer toda a diferença na tua saúde como um geral e vão acabar refletindo na tua pele, né? Então, assim, com certeza, um skincare ali, o básico, né? Um sabonete pro teu rosto, né? Pro teu tipo de pele, um hidratante facial, protetor solar em dias nublados também, né? Trocar a fronha do travesseiro mais frequente, né? A cada 2-3 dias seria o ideal. Trocar a toalha do rosto também. O ideal seria não dividir com outras pessoas a toalha de rosto. Isso é viável na rotina da maioria das pessoas? Talvez não. Mas são pequenos cuidados que tu pode fazer antes, né? De ir cuidando para manter uma saúde da tua pele antes de entrar no mundo dos procedimentos, né? E aí, na prevenção dos procedimentos, assim, geralmente a gente começa com a toxina botulínica, né? Que ele vai ajudar na modulação muscular, então o paciente não vai franzir tanto, não vai marcar a pele dando aquela cicatriz ao longo prazo, né? Sim, ele vai evitar a ruguinha. Vai evitar que se forme aquela dobra, né? Aquela cicatriz na pele. Então... E o tempo de cada um, tipo a toxina botulínica, quanto tempo dura, quanto tempo a pele absorve, a questão do preenchimento, porque assim,
às vezes, acho que, na minha opinião, às vezes já tá legal, assim. Quando eu vejo a pessoa tá com mais precisas. Claro que a gente já discutiu isso, da questão do limite que o profissional precisa pôr, né? Às vezes. Mas quanto tempo dura? De quanto em quanto tempo eu reponho? A toxina botulínica, se for olhar na bula, a durabilidade média dela é de 3 a 4 meses. Isso existem casos e casos. Por exemplo, o paciente tem um metabolismo muito acelerado, faz muita atividade física, toma pouca água, né? Vai durar menos, vai durar 2, 3 talvez. A paciente é uma paciente muito saudável, mas que não movimenta tanto, não é tão expressiva, vai durar mais, talvez 5, 6, né? Preenchimentos de 9 a 12 meses em geral. Alguns duram 1 ano e meio, né? O bioestímulo de colágeno 1 vez por ano, mais ou menos, ali 1 ano, 1 ano e meio, o Sculptra 2 anos. Então, depende, né? Cada procedimento ele vai ter uma durabilidade média. Mas como eu falei, tudo isso também vai depender muito do organismo de cada paciente, né? De como que tá a saúde, de como que tá a ingesta de água, se esse paciente tá saudável ou não, vai durar mais, né? Sim. A gente falou um pouquinho antes sobre a questão de padrão de beleza, né? Então, assim, com a questão das redes sociais também, acho que as mulheres, enfim, acabam olhando alguma coisa. Ah, não, eu quero uma boca assim, como tu falou, eu quero uma coisa da Anitta. Como é que e isso muda muito rápido, né? Daqui a pouco hoje a boca de a moda é essa, e daqui a pouco já muda, já é outra coisa. Na prática, como é que tu conduz isso lá dentro do teu consultório para que, como tu disse antes, a tua obra de arte, né, que sai andando ali na rua, seja a melhor possível, assim, né? Sim. Então, a avaliação inicial ali, eu analisar os pontos fortes de cada paciente, eles vão direcionar o nosso tratamento muito bem, né? Então, assim, por exemplo, eu já analiso ali o que tá bom, junto isso com as queixas, né? E vou mexer em pontos, em alguns locais ali, muito pontuais, né? Dessa forma, a gente consegue fazer uma melhora e não uma transformação, né? De não transformar a pessoa, assim, em outra ou tentar transformar na Anitta, porque ela não é a Anitta, né? Então, assim, a ideia é sempre transformar a pessoa na melhor versão dela mesma, né? Isso também é clichê, as pessoas falam muito isso, mas é real. A gente quer buscar realmente um aumento da autoestima, da qualidade de vida e dessa mulher se reconhecer mais, se olhar no espelho e gostar do que vê, melhorando quem ela é, não transformando em outra pessoa. Sim. Né? E aí tu falou que tu tem essa questão da escuta, né, na tua consulta, no teu diagnóstico. Mas quando tu percebe que isso acontece muito por conta da situação social mesmo, dessa questão do padrão estético, imposto, quando tu percebe que a questão é muito mais emocional do que estética, né? Como que tu age, assim? Daqui a pouco a pessoa não precisa de nada, né? Ela só precisa mesmo de terapia. Como é que tu lida com isso no teu consultório? Mandando pra terapia. Mas claro, a gente fala assim, né, de forma muito, não tem problema, assim, a pessoa querer buscar melhorar, né, Dani, alguns pontos. Claro. Tá tudo certo a pessoa querer se sentir bem, só que ela tem que entender, muitas vezes, que aquilo ali é só uma parte de quem ela é, né? Então, se ela precisa de uma terapia, de um atendimento, não é que ela não vá fazer a harmonização, ela pode fazer, mas ela não pode esquecer de cuidar, né, dessa questão emocional também. Então, sim, muitas vezes a gente tem que, né, conversar, olha, tu faz algum tipo de acompanhamento, né, porque eu te recomendaria, acho que seria importante, né, a gente tá aqui com algumas incoerências, né, por exemplo, às vezes tu faz uma pergunta de 0 a 10, o quanto tu se sente bonita, e a pessoa 3, e daí tu olha na tua frente, é uma mulher linda, muito bonita, não tá incompatível, né, então tu vê que ele tem uma distorção importante, né, então isso a gente consegue também identificar, e daí tem que ter honestidade e franqueza com o paciente, né? Sim. E daí, assim, nem todos os profissionais têm essa sensibilidade, né, Marcele? E acaba que os procedimentos, existe uma banalização, né? Qual o teu posicionamento frente a essa questão da banalização mesmo, entende? De achar que tudo serve pra todo mundo e tem que fazer mesmo. Um padrão, assim, né? Eu acho péssimo, né? Porque, infelizmente, todo o preconceito que vem com a harmonização, ele vem muito disso, do exagero, né? A harmonização, ela é uma área, assim, encantadora, ela é transformadora e ela muda vidas, né?
Eu vejo assim, ó, cotidianamente as mulheres saindo de lá de uma forma e entrando de outra no retorno. Então, eu vejo o quanto isso impacta na qualidade de vida, sabe? E, infelizmente, esses exageros, né? E tudo isso que vem de ruim acaba manchando um pouco a imagem, né? De uma especialidade que é tão bonita, né? Que tem um potencial tão grande de mudar a vida das pessoas, né? E aí, assim... como é que tu... Eu percebo nas tuas redes sociais que tu trabalha muito com essa questão da educação mesmo do teu público, né? Das mulheres que te seguem, para que esse limite não seja ultrapassado, né? Como que no dia a dia nós mulheres a gente pode lidar com isso, sabe? Porque todo dia é um desafio novo, né? Sim. Nem todo dia a gente acorda bem, né? Tem dias que que o bicho pega. O que tu diria para essas mulheres, assim, de como fazer, como passar esse perrengue aí Eu acho que, assim, a gente nunca pode fazer nada com pressa, em primeiro lugar. Sim. Eu acho que tem que dar tempo ao tempo, sabe? Como eu tava falando, sentir confiança e segurança no que tu vai fazer. Pesquisar muito, conversar muito. Não pode fazer nada no impulso, né? E rastrear essa vontade, que era o que eu tava falando. Rastrear de onde vem esse desejo. Será que isso realmente é necessário? Porque, assim, como a gente tava falando, moda... Sempre vai ter um procedimento da moda, né? Mas a ideia não é que tu faça um procedimento para se encaixar naquele padrão que está em alta naquele momento. Mas se olhar e se reconhecer, gostar do que tu vê. Só que melhor. Para isso, a gente precisa dessa ponderância, né? A gente precisa ter essa paciência de entender da onde vem a vontade. E com calma, né? E aos poucos. O exagero, o problema todo é o exagero, né? E passar do limite, né? Sim. Ainda, né, tu é uma pessoa que tá sempre se atualizando e estudando. O que a Marcele tá fazendo hoje, né? O que mais que a Marcele tá fazendo hoje para poder entregar qualidade para as pacientes dela? Bom, eu tô sempre fazendo pelo menos uns 2, 3 cursos online, né? Ao mesmo tempo. Agora eu tô fazendo, inclusive, um com o Cotofana, que ele é o maior anatomista do mundo. Ele é maravilhoso. E é online e tudo mais, mas ele mostra ali toda a dissecação de cadáver, então a gente consegue entender todas as camadas, como que funciona, parte por parte, né? E isso é extremamente importante, porque, na verdade, a gente tá trabalhando com procedimentos injetáveis e para entender o que tu tá fazendo, tu tem que saber onde tu tá colocando. Só que por fora a gente tá só vendo a pele, né? E por dentro são muitas estruturas, vasos, artérias, veias. Então, tudo isso a gente precisa entender, né? Com estudo anatômico, né? Então, agora, assim, eu ainda tô fazendo esse curso, já tô planejando alguns presenciais, inclusive, que eu também quero fazer, que é nesse estilo também. E artigo científico, né? Toda semana ler pelo menos uns 2, 3 artigos científicos, assim, bem atuais, sobre o que tá mais em alta, pra ver se aquilo tem uma comprovação, se tá seguro pra gente poder usar ou não. Sim. Né? Tu falaste antes dessa questão né, de fazer alguma coisa errada, enfim, com algum, né, profissional irresponsável que acaba fazendo. Tem alguma coisa que seja irreversível, tipo assim, se fizer errado, daí nunca mais, o que pode acontecer? Tem muita coisa, né, Dani? Porque, por exemplo, se o profissional injetar num vaso e causar maurose, que é o maior medo, assim, do profissional, que é a cegueira, é irreversível, né? Inclusive, tem casos aqui na região que aconteceram, onde o paciente perdeu o olho, perdeu a visão. Preenchimento com material definitivo, que acredito que pouquíssima gente usa, mas ainda usam, que é o PMMA, né? O polimetilmetacrilato, né? Sim. Então, ele é um plástico. É plástico. E aí não tem como remover, só cirúrgico. Em muitos casos, tá em regiões ali entremeadas com vasos importantes e não tem como remover. Então, são casos, assim, de fazer e não ter volta. Uma cirurgia mal executada, um procedimento que, por exemplo, teve uma intercorrência grave, né? Que a gente não consegue reverter mais. Então, tem muita coisa, infelizmente, aí que pode acontecer, né? É muito sério isso, muito né? sério. Eu te confesso que eu tenho bastante medo, na verdade, sabe? Primeiro que eu não gosto de agulha. E depois porque, meu Deus, como é que fica, né? Que medo do que vai acontecer. Sim. Bom, a gente tem aqui em Santo Ângelo hoje, atualmente, 2 faculdades, né, com odonto, que é a FASA e o IESA.
E eu gostaria que tu falasse um pouquinho para essas profissionais que vão se formar, enfim, um pouquinho da tua experiência, né? O que tu diria para essas dentistas que vão se formar e que daqui a pouco querem seguir a mesma área que tu? Eu até há alguns poucos meses eu fiz uma aula para FASA, de introdução à harmonização orofacial, né? A convite da Caroline, e foi bem legal, assim, a gente conseguiu falar sobre como funciona a harmonização, o mundo, tudo mais. E assim, a gente vê que é uma área muito encantadora, né, Dani? É uma área, assim, bem glamurosa, digamos assim. Tem muito status, porque é beleza, é estética, enfim. Mas é uma área que é muito complexa. Muito complexa. E quanto mais tu estuda, mais tu vê que ela é complexa. Então, o que eu diria é estudem. Se tu amas, tu tem vontade, tem espaço. Sempre vai ter espaço para bons profissionais comprometidos e sérios. Só que isso leva tempo, né? Enquanto isso, a gente tem que se divulgar nas redes sociais, a gente tem que fazer o nosso marketing. Mas nunca o marketing pode ser maior do que o lado técnico, né? Sim. Então, assim, ó, entregar resultado com segurança é o básico. Isso é o que todo mundo tem que fazer, né? Sim. Isso é o primário, né? E aí, claro, a gente vai divulgar o nosso trabalho para isso chegar a mais pessoas, tudo bem. Mas a técnica, ela tem que estar bem. E para a técnica, ela estar bem, a gente tem que ter muito estudo por trás. Então, o que eu diria é uma área incrível, uma área maravilhosa. Ela transforma vidas mesmo. A gente tem o poder de impactar positivamente na vida de muitas pessoas. Mas isso precisa ser feito com responsabilidade. E para ser feito com responsabilidade, a gente precisa estudar muito. E não é assim, um curso. É todos os dias. Todos os dias, muito estudo. E a gente tá falando de vida, né? A gente tá falando de pessoas, então é muita responsabilidade. E falando em pessoas, tem alguma história que tu te lembre, assim, que de fato, assim, mudou totalmente a questão da autoestima, a questão emocional tem da várias. paciente? Alguma que tenha te marcado, assim, muito? Teve uma que até foi início do ano, assim, foi muito especial, assim, uma paciente de 74 anos, tá? Que a vida inteira ela cuidou do marido, da casa, dos filhos, né? E como toda mulher, em algum momento a gente faz, né? A vida são feitas de fases, ela acabou se deixando de lado, né? E aí o marido dela teve câncer, lutou contra o câncer em torno de 1 ano e meio, e ela do lado dele, tudo. E aí ele faleceu, né? E ela veio até mim com o desejo de recuperar um pouco resgatar a autoestima dela e se reconhecer de novo, né? E ela tinha feito na vida, com 74 anos, só um botox. Então, assim, não tinha tratamentos preventivos até então, sabe? Uma paciente incrível, maravilhosa, a gente ficou super amigas, assim, ela é do Rio, inclusive. E a gente conversa até hoje, assim, toda semana ela me manda, isso aqui eu posso usar e tal. E assim, eu fiz um planejamento pra ela com base nas queixas dela, né? Tinha algumas coisas que ela não queria fazer. E basicamente a queixa dela era a textura e o derretimento da pele, né? E a gente conseguiu ter um resultado, assim, incrível, né? E aí o relato dela, assim, nossa, ela foi fazer um book fotográfico depois. Sorrisão, feliz, mandando áudio, sabe? Que o netinho passava a mão no rosto dela e dizia, vovó, você tá linda. Ai, que amor. E aí ela toda emocionada, me mandando que eu tinha mudado a vida dela, né? Que eu tinha devolvido a vontade dela a viver, dela se olhar no espelho de novo, depois de muitos anos. Que ela tava até com vontade de comprar um maiô pra ir pra praia. Então, assim, é muito impactante, sabe? É muito profundo. A gente tem que ter muita responsabilidade. Sim. Porque não é só o procedimento, é uma mudança na vida da pessoa, né? Sim. E esse foi um caso, assim, muito especial pra mim. Porque eu vi ali no olho dela, a pessoa chega ali de uma forma e ela sai com o olho brilhando, assim, sabe? Parece que tu conseguiu resgatar. E realmente, né? De fato, a gente resgata ali algo muito especial. Né? É isso que te inspira, seguir estudando tanto? Com certeza. Sem dúvida. Bom, se tu acreditar que já são 14 horas. Passou rápido. Marcele, muito, muito, muito obrigada. Obrigada, por ter aceito. Foi uma conversa, assim, com bastante informação, com bastante responsabilidade, clareza, que eu acho que são coisas que te definem, assim. A gente viu hoje que saúde e beleza não precisam ser opostos. Quando guiados pela ética e pela escuta, elas podem caminhar juntas. Eu agradeço mais uma vez a tua presença, Eu tá? que agradeço pelo convite. Agradeço também a Corsã e Greens Café Corporativo pelo apoio ao nosso programa e a vocês, ouvintes, pelo carinho de sempre. Se vocês querem participar da construção do Cafezinho Missioneiro, me sigam no Instagram, @euDaniSchneider25. Amanhã tem mais cafezinho com boas conversas, bons encontros e transformação em cada xícara. Um beijo e até lá.